Hoje a gente vai falar um pouco se a Nancy, que meteu o doido, se ela, junto com o Joe Biden, que cumprimenta pessoas que não existem, estão. Sempre, né? Sempre. Ele Não é que viaja foi uma vez, né? Não, não. Sempre, né? Aham. Se eles deram todo o arcabouço para começar uma terceira guerra mundial, né, Charlão? Isso é um ponto importante. Só antes de tudo isso, fazer o momento jabá, que tem um QR Code aí. Quem quer aprender um pouco mais, entender o método do Barsi, vai lá, dá uma olhadinha, já bate uma fotinho do QR Code para dar uma olhada, mas antes até da gente falar e aprofundar, eu tenho números, né? E Meu não dá Deus, para vem brigar com os números. Vem com dados, chupa Ciro É. Gomes. Os Estados Unidos, tá, tiveram um crescimento de 3,53% ao ano nos últimos 10 anos. E a China, nesse mesmo período, cresceu 7,60%, né? Então a gente tem uma China crescendo muito mais do que os Estados Unidos, tá? Para a gente começar, vocês acham que esse ponto também é um fator que está levando a essas confusões, essas brigas, já desde a época do Trump? A gente tem que lembrar das tarifas, daquela briga. Vai ter discussão, não vai ter, vai tarifar, vai ter sobretaxa, não vai ter sobretaxa. Então, para a gente começar pelo início da brincadeira, esse crescimento muito maior da China pode também estar gerando isso tudo? Quem começa Por favor. aqui? Por favor, Fiquem à Ladies vontade. first. Tem um outro dado que eu até separei, que eu, se não me Manda engano, bala. há 42 anos. Há 42 anos. A primeira vez em 46 anos que os Estados Unidos vai crescer mais que a China esse ano. Então, assim, eu parto de toda essa discussão de Taiwan tentando avaliar qual a probabilidade da China dar um passo à frente, né? Eu começo a analisar do ponto de vista econômico. Eu acho que a China não vive o melhor momento agora, nesse momento. Tanto que em 46 anos é a primeira vez que os Estados Unidos pode crescer mais. Eu acho que a China também tem um problema político ali que está às portas de ter mais uma reunião lá do Partido Comunista Chinês para decidir quem vai ser o novo líder deles, que obviamente vai dirigir o país por mais muito tempo. E provavelmente a gente vai ter a terceira, né, recondução do Xi Jinping, que seria aí o Exatamente. líder mais Isso. longevo depois do Deng Xiaoping e do Mao Tse-tung. Né? Exatamente. E ainda Mao tem a Tse-tung é questão impossível alguém ficar mais tempo, ele ficou de 49 a 76. que também culminou na própria criação de Taiwan, né? Que antes era a Ilha de Formosa até 1949. Quando depuseram o governo chinês, aí eles correram ali para a ilha e de lá virou Taiwan, né? Coincidentemente. E também tem a questão tecnológica envolvida nisso, que a China ela está empreendendo aí uma corrida espacial com os Estados Unidos, né? Agora ainda a Rússia anunciou que vai sair da Estação Espacial Internacional, então é mais um problema. A China ela quer e está colocando todas as forças para sair o 6G, para ter a nova geração de banda larga até 2030. Então, assim, eu acho que a China está com problemas demais para lidar, e por isso que eu, nesse caso, eu já não acredito numa... Já até dando um passinho aqui à frente, não acredito numa possível invasão nos moldes do que ocorreu com a Ucrânia, agora pela Rússia. Então, acho que todas essas questões envolvidas é importante para a gente ter um olhar ali mais ou menos do que pode acontecer ou não. E pegando carona nessa, se a Manda gente bala. pegar de 78 até o começo dos anos 2000, a velocidade de crescimento era ainda maior, era 9% ao ano. E a gente vê uma transformação do foco do crescimento, que sempre foi baseado em investimento público. Você pega a média de investimento público como percentual do PIB na China, sempre foi uma média de 40% do PIB, enquanto outros emergentes, uma média mais de 20%. Só que esse modelo não é sustentável. Essa que é uma questão e é uma preocupação do Partido Comunista de começar a adaptar para crescer de uma forma mais sustentável, focando no que a China tem de muito, que é potencial de consumo interno. Tem gente pra caceta lá. Então, lá atrás, como que eles decidiram? Poxa, eu quero caminhar nesse modelo de prosperidade comum para que as pessoas tenham condições, ascendam de classe social. Tá, e como que eu meço esse modelo de prosperidade econômica? Uma maneira simples poxa, eu posso olhar o PIB. Então, o PIB aqui é o investimento do governo, é o consumo das famílias, balança comercial. Tá, dessas variáveis, por mais que um governo autoritário consiga exercer influência em todas elas, acho que aquele tem total controle do investimento público. Então, isso explica também porque a China apostou nesse modelo por muito tempo e cresceu de maneira acelerada. Agora a gente começa a ter uma reversão de focar no consumo, uma ascensão da classe média que pode agora
passar a consumir. E o chinês, poxa, você pensa lá, um chinês fala com o avô dele, o cara viveu uma realidade totalmente diferente. Ficava catando arroz lá o dia inteiro. Exato, e agora o jovem, ele tá, sei lá, ele quer ter um smartphone, ele quer estar na cidade, ele quer estudar, quer ter uma vida minimamente, talvez mais próxima do que a gente conhece aqui no mundo capitalista ocidental. Então isso explica um pouco o modelo e aí começa a entrar os desafios que a China vai enfrentar daqui para frente, porque até agora se baseou no modelo que não necessariamente vai continuar e a gente tem um monte de incerteza sobre se essa virada de mão para apostar no consumo interno e crescer com as próprias pernas, se isso vai dar certo da maneira que o Partido Comunista. Eu acho que a China vai ser a maior economia do mundo até 2030, pelo menos, mas agora não será uma trajetória linear e vai ter todos esses atritos. Os Estados Unidos ali provavelmente não vai deixar barato, entra toda a corrida espacial agora, quase uma Guerra Fria 2.0 agora que se inicia, mas eu acho que tem muitos desafios. Eu não vou trazer todos os pontos, mas a gente pode falar de urbanização, dessa ascensão, como que acontece, como isso já tem impulsionado o crescimento da Lembrando China. que a China já foi a maior economia do mundo. Muita gente não sabe disso. Aí teve toda a confusão, guerra do ópio, perdeu parte do território, mas já foi a maior economia do mundo e está retomando, né? É só esse voltar. lugar. E não dá para comparar, né? 1,5 bilhão de pessoas lá com muito menos gente nos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta capciosa aqui, cara. Dá pra confiar nos dados da China? Porque a gente tá olhando no gráfico aqui, a gente já falou 73 mil vezes nesse podcast, o documentário chamado China Hustle. Muito bom. A questão é, dá pra... Tudo bem, PIB, todas essas variáveis macroeconômicas que eles mostram pra gente, são confiáveis ou pode ser um negócio que, tipo, o cara chegou lá, deu uma canetada e falou, não, aqui vão trocar bilhão por trilhão, foda-se. Eu acho que é um pouco muito difícil de difícil. confiar. Uhum. Tanto é que tem muita gente que especula uma possível bolha em vários setores da China, né? Justamente por essa desconfiança do governo. E só para adendar o que eu estava falando aqui, o Niall Ferguson, que é um historiador, Uhum. ele falava que a história do mundo, na verdade, se resume na história da China. E que, tirando as últimas décadas, a China sempre foi o país ali principal, sempre foi o maior país do mundo, etc., com a maior economia, e vai voltar a ser até 2028, até 2030, né? Então tem muita gente que prevê isso também, e isso tem muito a ver com essa mudança de investimento público para o consumo interno aqui que o Felipe falou. É que eu não confio em porra nenhuma. Que a gente Então, Mas- não tem como a gente ter certeza. É, Obviamente, do mundo ocidental. Não tem uma due diligence rolando não tem, aqui, né? Não. E o cara some se for lá fazer uma... Mesmo que você Inclusive, queira. pode ser o último podcast dele. Não, mesmo que a gente tente fazer um modelo econométrico para tentar estimar para frente, até a base de dados que você usa para alimentar esse Já modelo pode estar cagado. já pode estar cagado. Então, eu acho que é difícil. A gente precisa ter algum tipo de confiabilidade, precisa se acreditar no dado que a gente tem. Mas sempre fica a dúvida no ar, né? O quão verdade é esse dado. Ok, então vamos lá. E aí, com todo esse contexto, depois é importante que a gente fale de território e geopolítica, porque a China só conseguiu ser a maior economia do mundo e só vai conseguir de novo porque ela não está sendo invadida. E aí tem essa importância de reconquistar Taiwan. Mas depois a gente fala sobre isso. A grande questão é a seguinte, que a gente estava conversando. De repente, o mundo inteiro para, o site caiu do ar quando estava com 300 mil pessoas, o Flight Radar, né? Ele estava... E Tava vendo todo a mundo viagem acompanhando da a Nancy. viagem da Nancy Pelosi, que é a terceira pessoa no comando dos Estados Unidos, né? Primeiro o Presidente. Biden, depois a vice. Kamala, a vice, e depois é ela. E ela pega um voo, vai para Taiwan, pousa em Taiwan, o mundo acompanhando, e a China disse o seguinte: não faça isso, senão você vai tocar fogo no mundo. E a China não faz nada. O que vocês acham dessa mensagem aí? Bom, vamos lá. Primeiro Você que... pode também falar o que ela foi fazer lá. Sim, ela foi fazer acordos comerciais ali na região asiática. Ela não tinha falado que ia para Taiwan no início. Aí depois, quando ela já estava lá na Ásia, começou a sair notícias de que autoridades norte-americanas, autoridades de Taiwan estavam confirmando que ela podia ir lá. A China deu esse aviso. Ela não colocou Taiwan na agenda dela, mas foi para lá. Querendo ou não, no final das contas, realmente a China não respondeu, né? Eu acho que para um governo fraco como o do Biden, que estava mostrando que
tinha uma imagem internacional de um líder fraco, né? Olha o que fez no Afeganistão, né? A saída do Afeganistão. Saiu correndo, né? Deixou a arma, absolutamente deixou tudo. desastrado, entregando na mão do Talibã. A própria questão da Rússia e da Ucrânia, que parecia que já estava premeditada para acontecer, e, enfim, não conseguiu ter nenhum controle. Então, por um lado, isso pode até mexer um pouco nessa imagem que que os Estados Unidos estava passando para o resto do mundo. Agora, absolutamente mais um movimento aí de tensão que não era necessário, né? Desde 1997, que ninguém ia para Ninguém é importante, né? E olha só o que aconteceu nessa época. Em 1995, o presidente de Taiwan foi para os Estados Unidos, e assim, era um movimento de Taiwan indo para os Estados Unidos. Já rolou uma tensão muito grande naquela época. A China começou a fazer exercícios militares já naquela época para dizer, olha, você está criando uma relação ali que não existe, você é parte do nosso território. E aí os Estados Unidos respondeu à época, e olha que antes a China não era a potência que é hoje. Em 1997, o Newt Gingrich, ele, né, congressista ali republicano, fez essa visita a Taiwan e a tensão, assim, foi escabrosa, né? Então, isso no momento que nem eu disse, a China não era tudo isso, essa potência militar econômica, assim, que é hoje, né? Quase ali passando os Estados Unidos, como você bem citou no início. Então, aí fica a pergunta, será que era necessário isso? E aí eu, me alongando um pouquinho, a gente teria que ver quem que é a Nancy Pelosi, né? Ela não é uma novata na política, né? Ela já é um dinossauro, assim. Dá pra comparar com os dinossauros que tem aqui no Brasil. Ela é na como o política. Biden, tá ali há 40, 50 anos. Exatamente. Ela é a essência da política americana, né? Do lobby, daquelas coisas que estão ali há muito tempo. Dizem, Pete, não sei se você sabe. Corre na boca pequena. Aí eu não gosto de fofoca, tá? Não, gente? Fique já claro. tem um site de fofoca. Tá, mas Gosta pouco. corre na boca miúda, pesquisem aí que o marido dela é um puta operador da bolsa. Isso é o que corre na que boca passa miúda. que passa os inside Foi até trainings não pro teve Charles. uma notícia recentemente de um trade. Então, eu não sei de nada. Não, Depois mas vocês e pesquisem aí. repasse a notícia que você